Amém. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Esse mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Esse mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Amém, Nilza. Boa noite, Deus abençoe. Rose e todos que estão chegando, todos chegaram, Letícia, a Cláudia, eu sei que a Letícia e a Cláudia estiveram aí, e às vezes tocando aqui eu não vejo direito, mas eu vou saber, né? Nilza e família toda aí, viu, Nilza? Soltélio, né? E que Deus abençoe vocês aí em São Paulo, né? Que a gente já esteve juntos no encontro, né, do Jamê. Eu acho que é isso mesmo. Deus abençoe vocês e a gente vai compartilhar um pouco aqui a palavra do Senhor, que Deus tem colocado no nosso coração nesses dias, uns dias tão distintos, tão diferentes, né? Tão complexos assim. E hoje eu quero ler um texto que ontem eu estou fazendo aqui só esse momento aqui de quando dá 9 horas eu vou terminar, né? 1 hora, então às vezes eu termino antes mesmo parece até de completar o pensamento, porque mas é a leitura da palavra do Senhor e de uma forma simples. Se você quiser tiver alguma dúvida, quiser colocar aí, pode colocar. E você que vai ver esse vídeo depois, porque no Facebook a gente deixa gravado, então se alguém quiser ver, não tem problema, né? Nós temos um compromisso com o Senhor, com a palavra do Senhor, e nós não queremos ir além e nem aquém da palavra, né? Porque se até um anjo aparecer e pregar um evangelho que vai além do que nós temos falado, seja anátema, né? Flávia, boa noite, Flávia. E se falar também o evangelho a quem, também não pode, nem além nem a quem. O evangelho, a palavra do Senhor tem que ser aquilo que o Senhor diz. E algum pode pensar assim, mas todos os pregadores falam a mesma coisa, eles querem pregar
Tá bom? Weber e família, Lucas, que bom. Em família é bom demais, né? Isso mesmo. Sandra também, Daniel acho que entrou também. Que bom. Ângelo, tá? Então nós temos esse tempo aqui de falar da palavra do Senhor de uma forma muito, muito simples. Muito simples, mas muito forte, muito autêntica. Que queremos aquilo que Deus tem para nós na sua Escritura, na sua palavra, que Ele deixou claramente para nós. Então eu vou pegar aqui em Tessalonicenses capítulo 5 e eu espero que, não sei se vai ser só esse pedaço da Escritura, porque geralmente eu leio um aqui, outro ali, mas agora nós vamos por aqui. Vamos no capítulo 5, que fala... É interessante que Tessalonicenses, ele, no capítulo 5, fala assim, versículo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e épocas que não há necessidade de vos escrever. Então é interessante que ele fala assim, sobre a questão do tempo e das épocas, né? Porque, na verdade, ele está falando, tanto Tessalonicenses 1 e 2, ele está falando sobre a vinda do Senhor, o final dos tempos, né? É uma epístola bem apocalíptica, né? Bem do final dos tempos. E aqui ele fala, com relação aos tempos e às épocas, não tem necessidade de escrever. Quer dizer, geralmente, na vida cristã, na vida dos irmãos, eles têm um discernimento do tempo. Nós temos que discernir o tempo que nós estamos na história de Deus, né? Na história de Deus, nós estamos bem no final dos tempos mesmo. Se você tentar, se você quiser, por exemplo, vamos traduzir que época que nós estamos vivendo. Aí você vai entender o seguinte, nós estamos no final dos tempos, porque as profecias se cumpriram e hoje nós estamos exatamente no momento daquele que Jesus falou, o princípios das dores, os princípios, o começo da tribulação, os princípios das dores. Por muita tribulação importa entrar no reino. Na vida é com muita tribulação. Viu, Geraldo Costa? Deus abençoe. É por muita tribulação. Então vamos ter tribulação, vamos ter aflição, provações, tribulações. E discernir esse tempo. Então não tem necessidade. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então nós já sabemos que ele vai vir como ladrão de noite. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Quando as pessoas falam assim, vai vir paz e segurança, agora vão resolver o problema da humanidade, da questão das epidemias, dos vírus, e na história teve vários vírus, então nós vamos resolver esse problema. Nós vamos resolver o problema da segurança, vamos resolver o problema da questão econômica. Hoje, por exemplo, semana passada, o barril do petróleo estava vendendo, eles estavam pagando para a pessoa levar. Estava menos 13 dólares negativo o barril de petróleo na segunda-feira retrasada. Então, quer dizer, o que tem valor hoje, que faz guerra, quanta guerra fizeram por causa de petróleo? Hoje, com essa questão do isolamento social, o petróleo nos Estados Unidos, eles tinham que tirar o petróleo do local, porque estava desocupando, tinha que desocupar o local. Então, imagina para você ver como funciona, né? E hoje, a gente percebe que tem essa movimentação mundial, manifestação no céu, de ufologia, pessoas querendo arrumar vacina com identificador para identificar, porque hoje, por exemplo, eles entendem que nós estamos sendo identificados, nós somos identificáveis. Quando você tem um celular, um smartphone, quando você tem Facebook, quando a gente tem essas coisas, eles estão entendendo, conta no banco, CPF, todas essas identificações vão ser importantes no final dos tempos. Mas eles vão fazer vacina, vão fazer coisas que vão identificar. Para não falar marca da besta, pode ser nome vacina, pode ser chip, microchip, nanochip, e hoje até código, esse código
QR Code é também uma ferramenta muito importante para o final dos tempos. Mas, bom, o dia do Senhor, o dia, que é letra maiúscula, o dia que o Senhor, da vinda do Senhor, ele vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Daqui a pouco, quando acontecer aquela paz, aquele período de paz e segurança, daqui a pouco vai vir repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar luz e de modo nenhum escaparão. Essa analogia, essa forma figurativa de dar a luz, o que seria? A pessoa não sabe a hora que vai nascer o neném e começou a dor, então está na hora de nascer. Então, quando começar também a ver a dor, né, vem aí paz e segurança. Essa dor, olha bem, nesse primeiro período, ele vai ter no meio disso aí a grande tribulação, vai ter também essa situação antes disso, o princípio das dores, e tem também, como é que faz isso? Tem o arrebatamento, tem a ira de Deus, como é que nós vamos participar da ira de Deus ou não? Mas nós não queremos entrar aqui no mérito de responder com forma definitiva aquilo que vai acontecer, os acontecimentos. Porque quando o Senhor falou, Ele falou em termos de profecia, e essa revelação nós profetizamos e temos a revelação em parte, até o momento em que Deus vai mostrar tudo e revelar todas as coisas. Quando disserem então que vai ter paz, vai vir repentina destruição. Versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Peraí. Mas aí para a gente é diferente. Para os filhos de Deus, para nós não estamos em trevas. Para que esse dia, como ladrão, nos apanhe de surpresa. Se você tiver embalado pelo sono deste mundo, embalado no colo do diabo, sendo ninado pelo diabo, por isso que lá em Efésios fala, desperta, ó tu que dormes. Então, se você está dormindo, né, no mundo, se você está de noite, andando de noite, na embriaguez deste mundo, na glutonaria e embriaguez deste mundo, então é perigoso. Mas nós não. Você não pode estar nisso, Mateus. Boa noite, Mateus. Olha, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão, vos apanhe de surpresa. Você está esperando a vinda do Senhor. Porquanto vós todos sois filhos da luz. Filhos da luz. O que é filhos da luz, hein? Filhos da luz é aqueles que andam na luz. Aqueles que são filhos do Pai das luzes. Do Pai da luz. Que luz é Deus. Deus é luz. Nele não há trevas nenhuma. Então você é filho da luz, você é filho de Deus. Você anda na luz, anda na verdade, anda na luz. Isso é importante, o confessar, o andar na luz, falar a verdade. Então nós somos filhos da luz. E nós somos filhos do dia. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Para a palavra de Deus só tem um dia, nós estamos nele. O dia é o Senhor. Ele é o nosso descanso, é o nosso sábado, ele é todo o nosso dia, todo o nosso sustento. Então, vós sois filhos da luz e filhos do dia. Então, nós não andamos de noite. Nós não somos da noite e nem das trevas. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Então, aqui ele está falando, o servo do Senhor, o escritor aqui, pelo Espírito Santo, ele escreveu que nós não podemos dormir como os demais. Não durmamos como os demais. O que é uma pessoa dormir? Dormir é que cochilou, que ficou aí fascinada, que ficou embriagada pelo mundo, pelas coisas do mundo. Então, não durmamos como os demais, como as pessoas fazem. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Quer dizer, eu não posso ficar embriagado, eu não posso ficar fascinado pelo mundo, pelas coisas do mundo, e eu tenho que vigiar. Vigiar, sabe o que é sentinela? Eu tenho que ser uma polícia, uma polícia, assim, primeiro na minha vida. Eu tenho que policiar minha mente e meu coração em Cristo. Eu tenho que vigiar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo. O que está no meu coração, o que está na minha mente, o que está nas minhas mãos, o que está nos meus pés, aonde eu estou andando, como eu estou andando. Então eu tenho que vigiar, orar
e ser sóbrio, ser vigilante, né? Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que eles se embriagam. Então, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam de noite. Nós, porém, somos do dia, nós pertencemos ao dia, nós pertencemos a Cristo, à luz, ao dia. Nós não somos da noite, nós não dormimos, né? Os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam de noite. Nós não dormimos. O que é isso, dormir? Dormir, esse sono aqui não é bom, tá? Você dormir, ter uma noite de sono é natural, não tem problema, você não está dormindo ali não. Porque enquanto você está dormindo fisicamente, espiritualmente você está acordado, você está sonhando com o Senhor, Ele te dá o sonho, Ele te dá o sono, Ele que sustenta e Ele dá até enquanto dorme. Aqui está falando de um sentido espiritual. Você dormir não é literalmente dormir, é você estar dormindo no ponto. Imagina, a pessoa está lá no ponto, de repente passa um ônibus, ele perde um ônibus, porque ele dormiu, ele cochilou. Então você não pode cochilar. Você não pode dormir no ponto, tá? Você não pode dormir como os demais e nem se embriagar, que é de noite. Nós somos do dia. Nós, porém, versículo 8, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo da couraça da fé e do amor. Então eu tenho que revestir da couraça da fé, que é crer, atitude de fé, e do amor, prática de fé, e da esperança. O capacete da esperança da salvação. O capacete da salvação, espada do Espírito, capacete da salvação, o cinto da verdade. Então é a verdade, é a fé, o escudo da fé, é o amor. Eu tenho que revestir, me vestir e revestir da couraça da fé, do amor, o capacete da esperança da salvação. Você está salvo pela graça. E você tem então pegar o quê? Falar assim, eu tenho que tomar posse dessa esperança da salvação. 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha para você ver, anota esse versículo aí. Porque Deus, escreve para mim aí, você pode escrever? Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha bem. Se eu entender que tem parte no Apocalipse, olha para você ver, Jaqueline, Dulcineia, que tem parte no Apocalipse, está ligado com a ira de Deus. Mas aqui no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para o quê? Destinar o quê? É um predestino, uma predestinação. Ele nos destinou para Ele, para o reino do Filho do seu amor. Ele não nos destinou para a ira. Não, Deus não predestinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação, a ira, Deus nos livra da ira. Deus não nos destinou e Deus é aquele que sabe livrar da ira os seus filhos. Então existe uma ira de Deus, a justiça de Deus, e a Ele pertence a vingança, a Ele pertence a ira. Nós não podemos irar, Deus pode. Nós não podemos vingar, Deus pode. Então, porque Deus não nos destinou para a ira. E é isso. Mas o que ele fez? Mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que salvação é essa? Salvação, na verdade, é Deus te colocando dentro do propósito dele de ser filho, de ser família, de ter a vida do Senhor. Esse propósito eterno que Ele teve conosco. E a salvação é um resgate desse propósito inicial. Deus, o que Ele fez? Ele não nos destinou para a ira, mas Ele nos destinou para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, o que quer dizer isso? Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono absoluto, Ele é o Senhor. Mohandas, boa noite, filho. Olha, Ele é o Senhor. Senhor quer dizer dono absoluto. E nós somos destinados. É importante isso, porque aqui, nesse versículo, você derruba tanto os fundamentalistas com relação a Calvino, os calvinistas, como também os arminianos, os arminianistas. Que tanto Deus nos destinou
para a salvação, para alcançarmos a salvação, como não nos destinou para a ira. Então, se alguém fala, você está vendo aí, alcançar a salvação, ele não destinou para a ira. Então, pega todos os dois, né? Se você ler o texto da palavra, você não vai ficar preso a nenhuma doutrina de homem. Débora, que Deus abençoe. Olha, porque a predestinação é bíblica, mas também o livre-arbítrio também. E aí fala, não, vamos acabar com o livre-arbítrio. Nós vamos acabar com o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio não serve. Aí eu só creio na predestinação. Aí o cara do livre-arbítrio falou, não, vamos acabar com a predestinação, porque essa predestinação tem que acabar com ela. Vamos acreditar no livre-arbítrio. Não, vamos fazer o seguinte, vamos acreditar no livre-arbítrio e na predestinação, porque a Bíblia fala muito claramente isso. A livre escolha e, ao mesmo tempo, a soberana escolha de Deus. E aí, como é que você faz para viver com isso? Não, você se vira e aceita o Senhor, Ele é o Senhor da sua vida, recebe o que Ele é, entrega-se tudo a Ele e pronto. Ele é o Senhor, dono da salvação, aquele que nos predestinou. Ele não nos predestinou para ir, Ele nos predestinou para alcançar uma salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Olha, se você dormir nesse momento, dormir no sentido espiritual, tem um problema. Pode acontecer que vai ter muitos salvos na grande tribulação. Vai ter muitos salvos na grande tribulação. Eu acredito que esses que dormiram aqui cochilado, é aqueles que, das 5 virgens imprudentes, que não tinham azeite na sua lâmpada. Nessa parábola, Jesus fala de 10 virgens, e essas 10, 5 delas eram prudentes. O que elas fizeram? Ela tinha lâmpada, tinha o azeite, ela tinha reserva de azeite. Elas estavam confiando na luz do azeite do Senhor, da luz aquele. E o que aconteceu? É o Espírito Santo. Elas estavam cheias do Espírito Santo. E elas tinham porção dobrada do Espírito Santo. As nécias, elas cochilaram. Olha, todas duas cochilaram. Mas no sentido espiritual, só cochilou de verdade as 5 nécias, porque elas não tinham azeite suficiente. E aí, no momento que o Senhor chegou, as nécias falaram assim, me dá um pouco do seu azeite aí, porque o Senhor chegou. Não posso dar, porque se eu der para você, eu não tenho. Aqui eu tenho, para mim não tem jeito. É engraçado, né? Que parece que Jesus está indo contra o seu ensinamento, que ele disse que dá aquele que te pedir. Não, eu tenho que dar sim. Mas eu não posso dar a minha coroa, eu não posso dar a justiça, negociar a verdade, eu não posso negociar em nome do amor, né? E olha que amor, às vezes humano, eu negociar aquilo, o Espírito, abrir mão das coisas do Espírito, não posso. Então o não também é importante, o sim é importante, viu, Mohandas? E o não também. Então no momento que é sim, você fala sim, no momento que é não, sim, sim, não, não, o que passa disso é do maligno. E elas falam assim, não posso te dar. Não posso te dar do meu azeite, porque isso aqui é para nós. E aí as imprudentes chegaram ao Senhor, nossa luz, nossa lâmpada apagou. Nós não temos a luz do Espírito, nós apagamos o Espírito, porque nós não temos o azeite. O Senhor então falou assim com ela, falou assim, não te conheço. Né? Vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? A mistura, o mesclar do mundo. Eu tenho Jesus, mas eu fico sempre pegando coisa da psicologia, da psicanálise, eu pego coisa do socialismo, eu pego coisa da sabedoria humana, da ciência deste mundo. Então você está mesclando, você está misturando, tá? Mistura não pode ter mistura, não pode mesclar com coisa deste mundo, não pode ter nada, tem que ser puro. O evangelho puro e simples, mas puro que é sem mistura, tá? Sem mistura, porque tem um texto da Bíblia que Jesus falou assim, que uma mulher foi fazer um pão e o pão era sem fermento, o pão era um pão puro, sem mentira, sem hipocrisia, sem falsidade, sem inchaço, sem querer aparecer, sem vaidade.
Mas uma mulher, eu já sei o nome dela, Jezabel, ela é da Babilônia. O que ela fez? Ela pegou um pouco de fermento e escondido do Senhor, escondeu na massa aquele pouco levedo, aquela levedura. E aquela levedura que ela fez crescer aquela massa. Ficou bonita, ficou grande, cheio de glúten envenenado, cheio de coisa ruim para a saúde. E o que aconteceu? Ela pegou escondido, isso é a Babilônia, isso é o mundo, isso é a gente que faz, a gente quer colocar uma mistura, um levedo humano, um inchaço, coisa da nossa ego, da nossa carne, da nossa vida, da nossa sabedoria, mas não pode, sabe? Não pode, porque aqui nós temos que ter o azeite do Senhor e a luz do Senhor. Nós não podemos inventar, não, o Senhor vai demorar, não, o Senhor está perto. Nós temos que viver o cristianismo como se fosse o último dia. Hoje é o último dia. O que eu faço? Eu tenho que orar, Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, qual que é a sua vontade para esse dia? O que o Senhor quer de mim? Qual que é o seu propósito para mim? Qual que é a sua função? Senhor, esse tempo, o que está acontecendo? Qual que é, Senhor, me ensina. Ensina-me, Senhor, que o Senhor venha te ensinar, que o Senhor te venha revelar, que o Senhor venha trazer revelação para cada um, para cada irmão, para cada família, cada casa, para que aconteça a plenitude do Senhor. A plenitude acontece quando um tem um salmo, outro tem hino, outro tem palavra, outro tem profecia, um tem revelação, tem direção, tem comunhão, e a plenitude está na igreja, está no corpo com vários membros, várias funções, diferentes funções e ministérios. Mas o corpo é um só, há uma só unidade, há um só Senhor. E olha mais o que acontece. Essas virgens, elas entraram, as outras não puderam entrar. Que não conhece a intimidade, não te conhece, iniquidade é mistura. E o fato é, se a gente tem mistura, é o quê? Eu quero andar com a luz do Espírito, mas eu quero andar com a minha luz também. Isso apaga o Espírito. O Espírito Santo não aceita você andar com a sua luz, com a sua mente, com o que você acha, com o que você pensa, com o que o homem falou, com a sabedoria do mundo, com um monte de coisa, não vai adiantar, tá? Não vai adiantar. Não durmamos como os demais, tá? Não durmamos como os demais. Versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, mutuamente, recíproco, né? Reciprocamente, como também estáis fazendo. Quer dizer, eu tenho que consolar uns aos outros e edificar uns aos outros. Nós precisamos fazer isso. Então tem um irmão lá que está começando a cochilar, você acorda ele, lava os pés dele, desperta ele, ou acorda, lavar os pés aí nesse sentido, tá? É servir o irmão, console ele. Irmão, não preocupa, o Senhor vai dar sustento. O Senhor dá sustento ao seu tempo. O Senhor vai te dar sustento ao seu tempo. Ele dá pão para alimento, ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. Ele vai te dar pão para alimento e semente para semear. Então ele vai te dar recurso para você semear. O que foi importante na obra do ministério, Deus vai te dar. Primeiro visão, depois provisão. Você tem visão clara do Senhor, porque tem luz, só tem um jeito de ver, sabe? A única maneira a gente ver é com luz. Não dá para ver em trevas. Em trevas a gente não vê nada. A gente não sabe o caminho, não sabe onde vai, nem para onde vai. Nós precisamos da luz. E ainda que você tenha luz até certo limite, certo espaço, né? E isso uma quantidade de luz ou de discernimento, mas você vai com a luz que Deus te deu, com a luz que você tem, e você vai caminhar na direção do Espírito. Lá na frente ele vai te dar mais, dependência do Senhor. É como, por exemplo, uma estrada tem um farol que consegue iluminar 50 metros. Então você pega o carro com 50 metros ou 100 metros, 100 metros você consegue iluminar, e você dirige o carro a 60 km por hora, e você consegue, a cada 100 metros, você consegue ter uma visão de 50 a 100 metros, conforme o farol, você consegue ver a luz do caminho, a luz ali para a estrada. E aí você consegue vencer 1000 quilômetros, você consegue ir lá
no Tucumã. Hoje a Rosângela está viajando lá para Tucumã, de Paraupebas, e o pessoal do Pará não está aí. Mas ele me avisou, disse que está pegando estrada, pediu para orar por ela. E aí, está sem som? Vai. Talvez a internet de alguém, ou aqui, eu acho que está. Então, se você tem luz ou farol de 100 metros, e você coloca no carro, você vai vencer, você vai chegar lá em Tucumã, que é dos 2.500 quilômetros, mas cada metro à noite, cada 100 metros, você vai vencendo aquela luz, você vai caminhando, e a luz vai seguindo, e o Senhor vai te levando, e assim é a lâmpada do Espírito. Nós vamos caminhando, ele vai iluminando. Como que aconteceu também à noite? Havia uma coluna de fogo à noite que aquecia eles, protegia e guardava. Havia uma nuvem que protegia do sol para que eles pudessem andar. A nuvem e a coluna de fogo. Deus vai fazer isso conosco. Deus já está fazendo isso conosco, porque Ele colocou em nós o seu Espírito. E Ele é fogo. Ele é o fogo, o ardor do Espírito que queima. Que essa luz que ilumina, então não pode ser apagada, não pode ser esquecida, deixada, não pode ser deixada de alimentá-la e colocar o azeite, a unção do Espírito, a oração, sabe? O que mais? A dependência do Espírito, sabe? A comunhão do Espírito, a adoração do Espírito, adorar em Espírito em verdade, tudo isso é importante, adorar em Espírito em verdade, em tudo da graça, a comunhão no Espírito, ela vai te encher, tudo está te dando azeite, está te fazendo enchendo do Espírito, e aí você não pode apagar o Espírito, porque ela fala, vai onde vende? Onde vende? Gente, nós estamos vendendo aqui o azeite do Espírito. Você está vendendo, irmão? Irmãozinho, o que é isso? Você está vendendo o azeite do Espírito? Estou vendendo, só que é de graça, é sem dinheiro e sem preço. Pega, vinde todos vós e comprai sem dinheiro e sem preço esse azeite poderoso. É dependência, comunhão do Espírito, dependência do Espírito, comunhão do Espírito, adoração no Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, cantando, adorando a Deus no Espírito. Há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só Deus e Pai. Dependência do Senhor. Consolai-vos aos outros e edificai-vos reciprocamente, fazendo isso. Continuando o 12. Agora vos rogamos, irmãos, oramos, irmãos, que acatei com apreço os que trabalham entre vós. Então, você precisa então de acatar com apreço. O que é acatar com apreço? É você reconhecer, é você obedecer, é você ouvir aqueles que trabalham entre vós. Então existe, irmãos, Deus está chamando irmãos para trabalhar entre nós. Então há irmãos que estão trabalhando entre nós. Quem que são esses? Todos têm que trabalhar. Todos precisam trabalhar. Claro que tem uns que têm um trabalho para te ajudar no trabalho. Esse irmão, o que ele está falando? Os que estão te ajudando no trabalho, no seu trabalho, que vos presidem, que vos supervisionizam, vos presidem no Senhor e ainda vos admoestam, que acateis com apreço e os tenhais com amor e maior consideração. Então você tem que ter consideração aqueles que estão investidos de autoridade na vida da igreja. Quem são esses? Nada mais que irmãos. Um irmão mais velho, um irmão maduro, um irmãos que tem esse encargo aí de auxiliar o serviço do outro. Então ele serve mais, é Jesus. O que Jesus fez? Lavou os pés. Então eu tenho que fazer também. O que ele fez? É o que mais serviu. Eu tenho que fazer também. Anota aí, eu tenho caneta aqui para anotando. Eu estou anotando. Anota aí, anota. Eu tenho que servir como Jesus, eu tenho que amar como o Senhor, eu tenho que servir como Ele lavou os pés. Ele foi humilde, ninguém foi mais humilde, ninguém serviu mais, ninguém deu mais que Jesus. E olha, ele diz mais assim: acateis com apreço o que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Considerai os irmãos, esses pais, né? E os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros. Porque, na verdade, outro dia eu estava de madrugada orando aqui nessa sala aqui,
vou colocar aqui para vocês verem. Aqui é minha casa, né? Então eu estava orando ali naquele sofá de madrugada, orando aqui, é um lugar assim que eu oro aqui, e eu estava, viu, Luciano Costa, e eu estava orando, e aí veio uma angústia, veio um peso, mas um peso que eu vou te falar, não era um peso comum, era uma angústia tão grande que eu falei, eu vou ficar doente, eu vou adoecer com essa coisa, mentalmente, fisicamente, uma angústia espiritual, pelo mundo, pela situação do mundo, pela situação do Brasil, pela situação que está acontecendo, pelo final dos tempos, pela minha incapacidade, por causa dos irmãos, e ver aquele gemido inexprimível, e aí numa hora, um momento assim de alívio de Deus, eu entreguei tudo na mão do Senhor, porque eu falei, eu não consigo. Era muito para mim, poder administrar, assimilar aquela coisa pastoral. Eu percebi que eu poderia ser o pastor, mas o único jeito é com a luz do Senhor, o único jeito é com a graça do Senhor, com a consolação do Senhor, com o amor do Senhor no meu coração, ao ponto de viver a verdade, de falar a verdade, porque do contrário, como é que a gente administra o amor e a verdade, a graça e a justiça, sabe? A misericórdia e a sabedoria. Como é que eu posso administrar isso? Parece que são coisas, sabedoria, verdade, justiça. Se você olhar só por esse lado, sem amor, sem misericórdia, sem graça, como é que faz? Ela destrói. Então o Senhor, a graça do Senhor é maravilhosa, ela é poderosa, mas o Senhor, ele é suficiente. Ele nos supre, Ele nos consola, Ele nos edifica, Ele nos preenche, Ele nos libera, Ele libera paz no nosso coração, Ele libera alegria no nosso coração e é plena essa paz, a alegria do Senhor. Por isso temos que consolar uns aos outros, exortar uns aos outros, edificarmos mutualmente. Então considere aqueles que presidem, aqueles que trabalham, para que tenhamos paz uns com os outros. Mas o 14, olha o 14 aí, em nome de Jesus, o Senhor nos livra desse sentimento, Rose. Viu, Cláudia, Rose, e essa paz que Deus coloca no nosso coração, que o mundo não pode dar. O versículo 14, olha bem aí, Letícia, Cláudia, Morandas e todos que estão aí, e diz assim, olha o que diz aí o texto no 14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, que você deve falar, olha, você é insubmisso, quem está te pastoreando? Ninguém te pastoreia. Você é um cara uma menina, um rapaz, um jovem, um moço, um velho, impastoreável. O que é isso? Você não submete a ninguém, não presta conta a ninguém, não dá reconhecimento. Então, nós exortamos, irmãos, é momento de exortação que também, irmãos, admoesteis os insubmissos. Não é submisso? Está errado. O Senhor foi submisso. Ele foi o tempo todo manso e humilde. Ele submeteu a missão que o Pai tinha colocado para ele. E nós temos que ser submissos. Consolei também os desanimados. Ampareis os fracos. Sejais longânimos para com todos. Seja longânimo, longanimidade, amparei os fracos, socorro, consolo e assim vai. 15. Evitai que alguém retribua mal por mal. Então, quer dizer, como é que você paga o mal? Não retribua. Retribua o mal com o bem. Então, se alguém fez um mal para você, faça um bem para ele. É a maior coisa que você pode fazer, sabe? A maior arma que existe é o amor. O amor é a arma mais poderosa, é mais forte do que a morte, sabe? Agora, é mais duro do que a sepultura, o ciúme, a inveja. Então, não retribui mal por mal. Se a pessoa está fazendo mal, você faça o bem. Se você paga com o bem, você vai amontoar a brasa dele, não paga. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. 16. Regozijai-vos sempre, alegre sempre. Está numa situação difícil? A empresa está com problema, perdeu o emprego, regozijai-vos sempre.
ficou doente, tossiu. Hoje tossir, a pessoa está tossindo, é um problema. A minha tosse foi por querer, tá? Tchim! É complicado, né? A pessoa, meu Deus do céu, tudo é coronavírus, Covid no 19, 20, 25, 2020, ID 2020, não sei como é que chama. E é isso aí. Regozijai-vos sempre, sempre, sempre. Regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos sempre. Alegria sempre. 17. Orai sem cessar. Oração, peraí, alegria sempre, orar sem cessar. Anota aí, alegrar sempre. Vai vir tristeza, que tristeza é essa? Espera aí, rapaz. Não. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre. E mais, orar sem cessar. Orar sem cessar, como é que eu faço? Então, hoje tem que orar, agora tem que orar, Senhor, na hora de noite, madrugada, de manhã, levanta de manhã, ora, anda, ora, caminha, ora, vai tomar banho, ora, qualquer momento, ora, esteja orando, orando, trabalhando e orando. Se algum patrão falou assim, se você trabalhar para mim, mas você não pode orar, fala assim, então não tem jeito. Eu não posso trabalhar para você, porque eu fiz um compromisso com o Senhor de orar sem cessar. Eu tenho que trabalhar, eu vou capinar, mas eu vou orar. Eu vou orar capinando, eu vou orar passando pano, eu vou orar varrendo, eu vou orar passando a roupa, eu vou orar fazendo coxinha, eu vou orar trabalhando em casa, andando na rua, subindo, descendo, dormindo, eu vou orar sem cessar. 18. Em tudo, sobretudo em tudo, dai graças. Em tudo que? Gratidão. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Não é falar isso da boca para fora, não adianta ser religião, não, mas ter um coração grato. Um contentamento, uma alegria que está contentando com o que está acontecendo. Então, em tudo, em todas as coisas, por todas as coisas, em tudo, dai graças. Obrigado, Senhor. Graças te dou, Senhor. Gratidão, um coração grato, um coração pela comida, um coração pela água, um coração grato ao Senhor. E isso em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando ele está falando assim, orai sem cessar, em tudo dá graça, são vontades de Deus. Deus está nos ensinando em tudo. Aí o 19 é a mensagem. Como diz a Lídia, né? Eu sempre pego aí, sabe, Mohamed? E agora a mensagem, só nesse versículo aqui, 19. Anota aí para mim a mensagem. O título da mensagem. Não extingais, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Então aqui nós estamos chegando no momento da palavra, né? É só esse versículo aqui. Anota aí para mim, por favor. Não apagueis o Espírito, né? Ele fala outras coisas aqui mais, né? Que é não desprezar as profecias. Então a profecia tem que ser ouvida, honrada, julgar a profecia também, mas não pode ser desprezada. Abster de toda forma, de toda aparência do mal. Larga o mal. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Então aqui ele está dando algumas ordens básicas, os ensinos básicos. Eu preciso de exortar, eu preciso de submeter, eu preciso de ajudar, encorajar, eu preciso de amparar, eu preciso de ser longânimo, também eu tenho que evitar retribuir mal com mal, eu tenho que orar sempre, eu tenho que alegrar sempre, orar sem cessar, eu tenho que dar graça por tudo a Deus, e aqui não desprezar a profecia, julgar todas as coisas, retém o que é bom, abster de toda forma de mal e ser santificado em tudo. Confiar na fidelidade daquele que me chamou, que vai fazer tudo isso em mim. Não apagueis o Espírito. Meu Deus! Lá nós lemos em Efésios 4:30 que nós podemos entristecer o Espírito.
Esse também é uma situação de apagar o Espírito vai apagar. Outra coisa é você mentir para o Espírito. Aí apagou mesmo, é uma blasfêmia contra o Espírito. Então a gente pode blasfemar, pode mentir, pode entristecer, e aqui fala, não apagueis o Espírito. O que é apagar o Espírito? Jesus contou essa parábola das 5 virgens eram virgens, elas tinham a lâmpada, que é Cristo, e elas tinham azeite, que era o Espírito. E aí que é o problema, mas elas ficaram, elas não foram para ir estar junto com o Senhor. Olha, a pessoa pode ter, crer em Jesus, pode ter o Espírito, pode ter a lâmpada, que é Jesus, né? Ser virgem, que tem a ver com a igreja, mas não subir no momento que Jesus falou, vem para o barco. Eu fico imaginando assim, para a casa do Senhor, para o barco do Senhor, para a arca do Senhor, para a casa do Senhor, porque diz que fechou a porta. Para a casa do Senhor, sabe? Elas não entraram. Por que não entraram? Porque elas foram nécias. Elas acharam, não, elas dormiram, elas cochilaram. Elas dormiram em 2 aspectos. O aspecto natural e o aspecto espiritual. Não dormamos como os demais, apaga o espírito. Negligência apaga o espírito. Vaidade, prepotência apaga o espírito. Porque o prepotente, ele quer andar com a sua própria luz. Quando você quer andar com a sua própria vontade, com a sua própria luz, apaga o espírito, não dá graça, não orar, não, não ser submisso ao Senhor. Apaga o espírito quando você não enche dele. Você tem que encher dele. Como é que eu encho do espírito? Adorando no espírito. Tendo comunhão no espírito. Comunhão, anota aí, comunhão no espírito. Peraí. Adoração no espírito, porque Deus procura verdadeiros adoradores que adorem espírito em verdade. Aqueles também que não entristece o espírito, que não apaga o espírito, que não blasfema contra o espírito, que não apaga o espírito. Como é que eu faço então? Que ele fica enchendo do Espírito. Como que eu encho do Espírito mesmo? Sendo submisso a Deus, ouvindo o Espírito. Se ouvires a sua voz, não, a voz do Espírito, o Espírito diz às igrejas, ouvir, né, o que o Espírito diz a gente. E quando ouvires a sua voz, não endureça o coração. Então o coração duro apaga o Espírito. Dura cerviz apaga o Espírito. Então a gente precisa ter humildade, mansidão. A gente tem que ter dependência do Senhor. Orar sem cessar. Regozijar sempre em tudo da graça. Como que a gente enche do Espírito? Falando entre nós, comunhão no Espírito. Com salmos, sabe? Hinos, dependência do Senhor. Adoração ao Senhor. Cantos espirituais e dando graça por tudo ao nosso Deus e Pai. Eu fico cheio do Espírito. Eu tenho que estar andando como dia, não como noite. De noite a gente embriaga, a gente dorme. Não podemos ser da noite, nós somos do dia. E aí não apagueis o Espírito. Que o Senhor nos ensine isso, né? Estou terminando aqui. Que o Senhor nos mostre isso. Essa comunhão do Espírito, essa adoração no Espírito, essa força, esse fulgor do Espírito, né? O Senhor quer que a gente seja cheio do Espírito Santo. O morno não dá, tá? O morno, Deus está ao ponto de vomitar. Que seria aquele mesclado, que ele não é frio nem quente. O frio, o Senhor não está esperando nada do frio. O que foi aquecido pelo Espírito, que tem o fogo do Espírito, Deus não quer que seja misturado. Morno, não pode ter mesclado, mistura. E o morno ele está ao ponto de vomitar. Não apagueis o Espírito. Senhor, que nós não venhamos apagar a sua vontade, o seu fulgor, o seu ensinamento, a sua direção. Guia-nos, Senhor, a toda a verdade. Guia-nos a tua palavra. Tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade, Senhor. Tua palavra é a verdade. O Senhor nos deu o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, Senhor, nos ensine a depender do Senhor, a depender da Tua luz, da luz do Teu Espírito.
Tire toda a tristeza, toda a amargura, toda a preocupação do nosso coração, para que de fato nós venhamos a servir o Senhor nesses dias tão difíceis, tão maus, dias maus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Senhor Jesus, Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo, aleluia, aleluia.